Olá, amigos do esporte, um grande abraço. A partir de hoje, nós começamos aqui no Adventure Studio da Fernanda e do Ricardo, uma edição de muitas, né? A primeira da série de podcast de resenha da seleção do rádio Globo CBN. A partir de agora, nós vamos tocar bola sempre de primeira, nós vamos bater papo com os nossos convidados. Para os mais antigos, nós vamos fazer overlap na comunicação esportiva. Já viu falar isso? Esses aqui não conhecem, né, Marcelo? Eu conheço. Vamos tocar sempre de primeira. E hoje nós estamos recebendo dois craques aqui. Daqui a pouquinho eu apresento a vocês. Daqui a pouquinho também nós vamos falar de coisas que de repente você vai ver só nesse canal a partir de agora. Começa hoje, então, uma série de podcasts. Vai se tornar uma tonante e nós vamos valorizar o futebol de Maringá. Temos 3 equipes de futebol de Maringá, porque é o seguinte, nosso produto é o futebol. O que seria da imprensa esportiva se não houvesse o produto, que é o futebol? Como diria alguém, enquanto houver bambu, haverá flecha, né? E nós precisamos do futebol, e o nosso objetivo é valorizar o futebol. Sempre converso com o Marcelino que nós temos que valorizar o produto, que é o futebol. E nós vamos fazer, a partir de agora, através desses podcasts, com a seleção do rádio Globo CBN, que tem o Marcelino Silva como nosso comandante. Temos os nossos narradores, o nosso narrador aí, o Marcelo Henrique, temos também o César Luiz, nós temos os repórteres Edivaldo Ferreira, Ivaldo Marcel, que por acaso sou eu, está chegando também a Maiara Zeviani, que vem aí, que é comunicóloga, também repórter da Bandeirantes, tem também o nosso amigo Gabriel Antunes, advogado, entre outras coisas, aficionado ao futebol. E uma moçada, tem aí, Marcelino, daqui a pouquinho o Marcelino lembra mais alguns aí, tem o Samuel, que é da mídia, tem o Elias, tem aí a direção geral da Ilse Nakamura, que comanda o espetáculo lá pelo lado da CBN, certo? Então, dito tudo isso, eu quero destacar aqui, primeiro agradecer a direção do Maringá Futebol Clube, através do presidente João Vitor Masver, por ter liberado os profissionais, no caso aqui, nós estamos recebendo o Rodrigo Araújo, que é gerente de comunicação. É Bruno, mas não sei por que chamam de Rodrigo. Mas se ele chamar de Bruno, ele também aceita, porque eu vi hoje. Então, o Rodrigo Araújo, gerente de comunicação. Estamos recebendo também o Jorge Castilho, comandante técnico da equipe tricolor. Assunto hoje, Maringá. Assunto hoje, outro patamar. Assunto hoje, futebol. Assunto hoje, variado. Nós vamos aqui, abertura e o fim. Eu vou jogar tudo esse papel fora e nós vamos começar a falar de futebol. Primeiro, eu quero uma saudação especial para você, Marcelino, que é o idealizador de todo esse processo. Parabenizar por mais esse projeto. E, obviamente, desejar sorte, não só você, como todos da seleção do rádio Globo CBN. Muito boa noite, Marcelino. Muito boa noite. Primeiramente, quero agradecer aqui os nossos convidados, o Rodrigo, assessor de imprensa do Maringá Futebol Clube, e o técnico Jorge Castilho, que em ascensão no futebol paranaense, eu até acho que no futebol de nível Brasil, depois da bonita vitória diante do Flamengo e também do papel maior que foi no Campeonato Paranaense. Então, agradeço a todos vocês e sejam bem-vindos. E vamos aqui bater um papo gostoso, descontraído, falar de futebol de uma maneira que a gente fala nos nossos botequins, tomando aí uma cachaça para quem gosta e tal, ou então jogar conversa fora, e por que não? Mas futebol para nós é coisa séria, então vamos conversar sobre o futebol de Maringá e o futebol do Paraná. Legal, dito isso, vou começar aqui pelo Rodrigo, enquanto o professor Castilho se concentra, porque daqui a pouquinho nós vamos querer saber também do treinador que está aí. Eu acho que os dois em destaque, eu não sei qual que é o maior hoje, se é o Fernando Diniz do Fluminense ou o Castilho do Maringá Futebol Clube. Não, evidência, isso é papo sério, não é assunto, brincadeira não. Eu quero primeiro questionar aqui o gerente de comunicação, o Rodrigo Araújo. Primeiro, parabenizá-lo, não só ele, como essa moçada espetacular da mídia, né, que tem dado um espetáculo aí, não só o Rodrigo, o Meirelles, lá o Giovanni Meirelles, como que fala lá, Estagiário. O Wendel. O Wendel. Estagiário. Né? Depois é o estagiário, isso que eu estava querendo lembrar. Essa moçada aí está fazendo um trabalho maravilhoso. E o gerente de comunicação, o Rodrigo, vai dar o seu boa noite, Rodrigo. E eu já vou questionar o seguinte. Eu quero que você faça aí, se der para mensurar, um Maringá Futebol Clube antes e pós vitória contra o Flamengo. Prazer em tê-lo aqui, muito boa noite. Oi, Maciça, Marcelino, prazer. Parabéns pelo projeto, mais uma vez, né? Vocês que são referências na mídia de Maringá, referência na imprensa de Maringá, então fiquei feliz pelo convite, o professor ficou feliz pelo convite também, depois ele vai falar, né? Acho que legal a gente estrear aqui, tá com vocês
né, nesse primeiro, né, vamos dizer programa, né, nesse primeiro podcast, né, nessa Escolher, primeira podcast, série, bate-bola, bate-papo, live, qualquer coisa. Resenha. Resenha, né? Bom demais estar com vocês. Cara, é um Maringá antes e um Maringá depois, né? É muita, foi assim, uma coisa, nós não esperávamos isso, né? Sinceramente, assim, a gente, primeiro que a gente não esperava o Flamengo, né? Até assim, tinha possibilidade, mas pensar, será que vai vir um Flamengo de cara, né? A gente até brincava antes, né, do sorteio. Putz, imagina pegar um Flamengo, um Palmeiras, um Corinthians, um São Paulo assim de cara. Mas, vamos tentar pegar um time que talvez a gente consiga competir mais, né, pelo que a gente pensava inicialmente. E depois do sorteio, a partir do momento que saiu aquele papelzinho lá na bolinha, cara, já a vida de todo mundo já mudou. Eu não tive mais folga, eu não tive mais final de semana. Minha esposa tá ali, ó, ela sabe disso. E o Castilho não teve mais sossego também. Conversei com ele, falei, e aí? Ele falou, não, tô dentro, me coloca no que tiver que colocar, faço o filtro que tiver que ser feito, mas tô dentro, vamos atender todo mundo. Essa é a hora que todo mundo precisa da gente, que a gente precisa, né, da imprensa, né, da torcida, enfim. Então, realmente houve um boom muito grande. É um Maringá antes e um Maringá depois. Tenho alguns números aqui, não sei se você quiser que eu já passo, mas tem bastante coisa pra gente falar. Não, mas prepare, eu quero saber dos números, quero saber como que tá, como estava esse Maringá, como está hoje. Aliás, até porque dentro de um projeto, eu questionava o presidente João Vitor Mazer antes de começar as competições. Qual o objetivo? O objetivo é passarmos aí, chegar a uma semifinal do Paranaense, conseguimos vaga para a Copa do Brasil Série D do ano que vem, passar uma ou duas fases da Copa do Brasil. Então nem vou falar o que o Maringá já conseguiu e tá mais do que cumprido o dever profissional, a obrigação e aquilo que foi prometido. Bom, eu vou colocar, já eu vou falar de números, mas vamos colocar também o professor Castilho na jogada. Professor, porque eu falava aqui agora há pouco, comparava você com o Diniz de emergência, com treinadores que estão hoje requisitados. Hoje nós estamos vendo muitos querendo os jogadores do Maringá, por questões óbvias. E também ter certeza que é assim com o treinador. Mas um treinador que gere pessoas com... Se eu perguntar uma palavra para ele, eu falo assim, qual que é o segredo? Eu já até sei que ele vai falar, trabalho. Liderança não se impõe, conquista-se com trabalho. Boa noite, Castilho. Boa noite, obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês, é um prazer imenso. Aceitei de antemão quando o Rodrigo me avisou, me fez o convite através de vocês, porque, como ele falou, são referências, né? Eu não sou da cidade, mas vejo o trabalho de vocês, acompanho desde que eu cheguei aqui, e o respeito que vocês têm com o meu trabalho, com a minha pessoa também, eu acho que isso é importante. Muitos não sabem disso, né? Então é importante as pessoas ficarem sabendo. E é um prazer imenso estar aqui. Vamos fazer essa resenha, esse bate-papo. Estou à disposição. Pode perguntar que a gente vai respondendo. Eu vou fazer uma primeira. O Castilho, às vezes você pode colocar sua cabeça no travesseiro e perguntar, e voltar aí um pouquinho de tempo atrás, né? E aí, o que vem na tua mente para você traçar aí um parâmetro entre poucos anos atrás e o Castilho de hoje? Se a gente for pegar para fazer uma linha do tempo, 2020, início de 2020, eu estava trabalhando com futebol na minha cidade, mas pela prefeitura e fazendo projetos da cidade. E hoje nós estamos em 2023, onde eu já tive a oportunidade de ter um acesso no clube, vice-campeão paranaense, vagas para a Série D Copa do Brasil, acesso com o Ipatinga depois de 13 anos da segunda divisão à primeira divisão. Hoje, terceira fase da Copa do Brasil, uma vitória importantíssima contra o Flamengo. Então, se a gente pegar essa linha do tempo em 3 anos, são resultados muito positivos que nós estamos adquirindo aqui no Maringá. Um clube que me abriu as portas, um clube que está em ascensão desportiva e eu também nessa ascensão desportiva. Então, sou muito grato ao clube, à diretoria por acreditar. E essa é uma linha de tempo de 3 anos, com esses resultados que muitos já tentaram e ainda não tiveram a oportunidade de conseguir. Pode-se dizer, então, que o Jorge Castilho está para o Maringá Futebol Clube, assim como o Maringá Futebol Clube está para o Castilho, para o Maringá, certo? É isso? O Castilho para o Maringá, como o Maringá para o Castilho, seria? Isso, seria isso mesmo. É um casamento perfeito.
O Castilho, eu lembro quando você chegou aqui em Maringá, há uns 3 anos atrás, como você acabou de dizer, e eu nunca vi dizer que o Maringá Futebol Clube estava em crise. A minha pergunta seria mais ou menos essa. Como fazer para manter esse ambiente tranquilo, esse ambiente sempre favorável? Como que você faz para dominar o ego desses jogadores? Nós sabemos que os jogadores chegam, alguns deles jovens chegam e aqui eles se transformam e saem para outros lugares. O que você faz para manter esse grupo unido e esse ambiente sempre gostoso? Eu falo assim gostoso porque eu, de vez em quando, milito lá no CT do Dogão e eu vejo sempre uma coisa, os próprios funcionários também, além dos jogadores, comissão técnica, também os funcionários com um astral muito para cima. O que fazer? Olha, o ambiente é muito bom de trabalho, né? Mas nós tivemos uma crise, sim. Sei que você não lembrou, 2021, não foi? Se eu não me engano. 21 foi quando tivemos na zona do rebaixamento. Quando você assumiu. Na quinta rodada. Você assumiu na quarta rodada. Na quinta rodada. Da quarta para quinta. Isso. Uma crise onde todos davam já que o time ia ser rebaixado. E eu assumi naquele momento, que muitos também não acreditavam, mesmo eu tendo subido o time no ano anterior. Segura só um pouquinho, deixa só. Mas eu lembro muito bem que quando o Jorge Castilho, auxiliar técnico, pegou o time, parece que foi da água para o vinho. Eu lembro muito bem disso e eu perguntava, escuta, quem é esse treinador que de repente mudou de uma hora para outra? Porque mudou a maneira do time jogar, o time passou a correr mais, eu não sei o que aconteceu. Eu só queria, para dizer que a partir daquele momento, por isso que eu digo que não teve crise na tua época, porque a partir daquele momento tudo mudou. Pode continuar e desculpa ter interrompido. Não, só pontuar, foi o jogo do Paraná Clube, né? Isso, lá sua estreia em 2021, a sua reestreia. Reestreia. Né? Muitos não sabiam, não sabiam nem de onde eu saí, porque eu subi o time e muitos não sabiam de onde que saiu o treinador, que eu era auxiliar do Beto Portela, e nós subimos o time. E existiu essa crise do clube, né? Era um momento onde estava todo mundo batendo, porque o clube, acho que um empate, 3 derrotas, se eu não me engano, acho 2 empates, 2 empates, algo 2 assim. derrotas. A gente perdeu pro Azures. E nós perdemos pro Azures uma derrota assim que ficou marcada, doeu pra caramba. 3-0. 3-0, mesmo eu sendo auxiliar. E de lá pra cá, graças a Deus, teve essa mudança de chave sobre o meu comando, sobre o nosso comando. Eu não ganho sozinho, eu não faço sozinho. Nós temos uma diretoria que acreditou no projeto, acreditou no nosso trabalho. A permanência do treinador, eu falo isso muito, é importante, a permanência da comissão técnica, dar sequência no trabalho. Eu acho que essa é a chave do negócio. E o ambiente leve de se trabalhar num clube onde todos estão lá por prazer. Não tem ninguém lá forçado, não tem ninguém batendo cartão por obrigação, estão todos lá porque gostam de estar lá, acreditam no projeto. Eu acho que o Maringá, em 3 a 4 anos, já vai estar num outro patamar, um outro nível, a nível Brasil, de série. Eu acredito que nós vamos estar batendo uma Série C, uma Série B em breve, pelo projeto que é feito dentro do clube. Então, é fácil gerir quando você tem diretoria que todos prometem e cumprem, jogadores que compram a sua ideia, comissão técnica que veste a camisa e acredita no projeto. É muito fácil. É óbvio, tem muito trabalho também, porque hoje eu, como comandante, a gente tem que cuidar da gestão de grupo, gestão de comissão técnica, às vezes aquele atrito que pode acontecer, diretoria e comissão técnica, treinador. Então essa é uma função minha, mas graças a Deus ele me deu esse dom que não se compra, né, na padaria. É um dom que Deus me deu e a gente consegue usar desse dom e fazer com que as coisas aconteçam bem. Só mais uma. Fica à vontade. O presidente João Vitor cobra muito? Cara, o João, ele, para mim, é um jovem, né? O João é mais novo que eu, posso falar isso. É um jovem que pensa lá na frente, que enxerga coisas assim que ninguém enxerga. Hoje, com o João, eu nunca tive um problema sendo o João presidente. Pelo contrário, até o dia da cobrança
na maneira da cobrança, é uma cobrança diferenciada, é uma cobrança que te faz crescer, e isso é difícil no futebol. Eu não fui jogador, parei minha carreira muito cedo, mas eu vivi muita coisa no futebol, muito vício. E você chega no Maringá, você vê um clube que não tem vício, onde é gerido por pessoas jovens, que têm a mente aberta. Difícil isso no futebol, o futebol é um ciclo vicioso, onde todo mundo só quer o benefício próprio, e aqui no Maringá não tem. Então o João Vitor faz com que as coisas fiquem leves, e aí vai batendo, vai abaixando a escala. João Vitor, diretoria, comissão técnica, até chegar nos jogadores e todo o nosso staff. Então, assim, é um ambiente muito bom que facilita também a minha vida. Ô Marcelino, só pontuar em relação ao João, porque eu delego ao João, né? Assim, eu falo ao João, tudo que eu faço, tudo que eu produzo é pro João dar o ok e eu, né, passo tudo para ele. Então, desde a chegada dele, ele vê muita importância do trabalho também, principalmente de marketing, porque hoje, além de presidente, ele é o diretor de marketing, né, do clube. E com certeza, o crescimento também de toda a comunicação, de todo o marketing, departamento comercial, se deve muito ao João, muito, muito. A visão dele de ter o futebol como um entretenimento, como um veículo de comunicação também para suas marcas parceiras, fez com que o Maringá pudesse crescer fora de campo, né? Fora das 4 linhas ali, e se estruturar, ter essa equipe, vamos dizer, de marketing, que daí engloba, né, o comercial, engloba a comunicação, né, engloba hoje o merchandising, que é um departamento dentro do marketing, que é tudo visão que ele teve, que eu, como profissional, também cresci muito em cima das cobranças, em cima das necessidades que ele começou a passar desde quando ele assumiu o time, né? Beleza, eu quero dizer o seguinte, nós estamos aqui um pouco se adequando, é o primeiro podcast de uma série da seleção do Rádio Globo CBN, virão outros, então esse é uma largada, é uma estreia. Eu quero saber um assunto aqui, porque o Maringá, 13º ano, né, de existência, né, 13 anos, eu acompanho o Maringá desde a 3ª divisão, o Rodrigo é testemunha disso, e alguns técnicos passaram por aqui. Aliás, o Maringá sempre foi feliz com técnicos, bons técnicos. Nós tivemos aí, cada um tinha a sua mania, o seu estilo. Lembra? Quer ver? Eu lembrar rapidinho aqui. O Historião, por exemplo, eu falava para ele: ô Historião, vitória sofrida. Ele falou: não, sofrida não, sofrida é derrota. Ele falava isso aí. O Marchiori gostava de falar assim que marcava no último terço do campo porque roubava a bola mais perto do gol do adversário. O Fernando Marchiori, também um treinador que ficou muito respeito aqui. E você chega com DNA, falando em DNA. E que eu tenho sempre falado, presta atenção do jeito que o Maringá joga, né? Eu queria que você explicasse com clareza como funciona esse DNA. E também, se é possível, parece que alguém comentou isso um dia, da base do Maringá, sub-17, sub-20, jogar da mesma forma que o time principal, como acontece no Atlético Paranaense. Como funciona o castilhismo, ou o DNA do Jorge Castilho? Essa marcação individual, muito preparo físico, como é que funciona? Quando nós recebemos o convite para vir para cá, nós já viemos com essa ideia, o grupo que veio, né, já veio com essa ideia de tentar colocar em prática uma marcação alta, uma marcação individual, coisa que não se via no futebol, nem no Paraná, e não se via há muito tempo no futebol brasileiro, que já existia lá atrás, né? E no futebol europeu isso acontece em algumas equipes. E nós fomos adequando e moldando esse jeito de jogar, é um jeito Maringá de se jogar, onde hoje eu comprei a ideia lá atrás e hoje eu uso 100%, levei para o Ipatinga também e deu certo, diga-se de passagem, né? Porque eu acho que é um modelo que te dá resultado. Hoje eu não consigo me ver jogando de uma outra forma, desse modelo nosso, dessa marcação individual, essa marcação alta. E a parte física. Então, hoje, o nosso time, nós temos que contratar, e nós contratamos jogadores com vigor físico muito bom, que compram ideia, jogadores que a gente usa um termo diferente, de repente vocês não estão acostumados a ouvir, um termo de quem está com fome. A gente não quer jogador no nosso time com a barriga cheia, tem que estar com fome. É engraçado, mas é verdade, porque se estiver com fome, corre. Se estiver com a barriga cheia, não vai correr. Então, nós temos isso também na hora de contratar. A gente faz eu e o Thiago, principalmente o Thiago, nós fazemos um levantamento daqueles atletas dentro e fora de campo, e isso ajuda. Nós temos o DNA,
que é uma marcação alta, individual, jogando para frente, fazendo bastante transição. Hoje, com o trabalho que nós passamos para o Silvinho, que é meu auxiliar, de ter um pouco mais de posse de bola, que vocês pegarem o nosso time em 2020, 21 e 22, era um time de muita transição, e esse ano é um time que faz a transição, mas também fica muito com a bola, circula essa bola com mais facilidade, com mais velocidade. Não é um time que fica jogando para trás, com muita paciência, é um time que hoje fica com a bola e joga em velocidade. Então nós fomos adequando esse jeito nosso de jogar, melhorando para os resultados acontecerem. Os resultados aconteceram, a diretoria nos deram respaldo para que a gente pudesse colocar isso em prática, que é muito difícil também. Muitos falam do Diniz, não tem paciência, o Diniz quer inventar. Não quer inventar, ele tem um modelo de jogo dele, mas para que o modelo de jogo dele dê certo, tem que ter tempo. E graças a Deus, aqui no Maringá nós estamos com tempo para isso. Eles nos deram tempo para isso. E os resultados têm acontecido. Então, é um jeito diferente. Eu fui fazer a licença da CBF, rapidinho, uma história curta, e o pessoal, a gente batendo papo com ex-atletas, Fred, Edinho, que esteve aqui como treinador, Gilberto, lateral esquerdo, Thiago Neves, a gente numa mesa assim conversando. E, mas e o Maringá, vice-campeão paranaense, como é que vocês jogam? Aí eu fui explicar o nosso modelo de jogo. Os caras riram da minha cara. Eu falei, esse cara tá louco. Da onde saiu esse negrão aí falando um negócio desse? Aí esse cara tá ficando louco. Mas era verdade. O Edinho veio para cá, no Sub-20, ele falou, mano, isso é uma loucura, mas dá certo. E a nossa base é diferente. A nossa base, a ideia é fabricar jogador, vender jogador. Isso é muito interessante, né? Esse assunto aí, né? O jogador chegar já sabendo o que fazer no time principal. Então, por exemplo, o Luiz Thiago e o Eric Varão, que chegaram junto com o Blade. Eu não tinha contato com o Eric nem com o Blade, mas o Thiago já tinha sido meu atleta lá no Guarujá, com 16 anos, 15, 16 anos. Eu liguei para ele e falei, tá correndo? Sabe correr? Mas sei fazer gol, sabe correr? Aqui o nosso atacante é volante, tem que correr mais que volante. E aí ele falou, não, eu não estou fazendo, mas vou fazer. Então, assim, o jogador já chega sabendo como que vai ser. Então, aquele jogador... Porque, por exemplo, vocês me questionaram, tá? Eu lembro muito bem do senhor e do senhor falando assim... esse time precisa de um meia, só joga com volante. Vocês lembram disso? Sim, e eu falei para vocês, não, o nosso modelo de jogo não precisa de um camisa 10 cadenciador. Por quê? Porque o nosso time joga para frente. O meia cadenciador vai pisar... vai olhar para um lado, vai achar passe bonito, vai... Como também você não precisa de um atacante de referência, né? Eu gosto, tá? Dentro do modelo, eu gosto de um atacante de referência. Eu gosto. Só que, hoje, como o atacante, o nosso 9, marca igual o volante, então perde-se aquela referência, porque ele está correndo atrás, marcando. Vocês pegam o Bruno Lopes, que foi artilheiro da 2, deixou de fazer gol para correr. E eu cobro, viu? Muito. Quando você cobra, não ele tem fala uma referência lá. E é legal, eu gosto que cobrem mesmo, porque aí a gente tem a oportunidade de explicar. Porque é muito fácil você estar do outro lado e começar a criticar, falar que não tem, mas sem entender o nosso modelo de jogo, né? Sem entender o que a gente vai fazer dentro do campo. E quando vocês perguntam, eu fico muito feliz, porque aí eu tenho a oportunidade de falar. Porque é muito fácil falar. E ele responde, viu? Ele responde todo mundo. Me responde, então. Você tem um modelo de jogo, de resultado, e sempre para frente. É muito bacana isso, você é um time ofensivo. Mesmo, vamos voltar a falar do Flamengo, mesmo contra o Flamengo, você partiu para cima como se estivesse jogando contra o Cianorte. Todo respeito ao Cianorte, mas você foi para cima e tal. Bom, agora... você perdeu 2 jogadores de beirada, de velocidade, com o Mirandinha e também o Robertinho. E eu tenho notado que teus times sempre têm esses jogadores de velocidade. Você gosta muito de jogar ali pelas beiradas, é uma característica de ofensivo, jogador de transição rápida. Apertou, joga lá neles. Esses jogadores foram embora. No teu elenco, a gente não conhece, está chegando, né? Chega um, chega outro, nem vou falar os nomes aqui que eu posso estar errando. Você já tem esse jogador no teu elenco, Jorge Castilho? Substituir a velocidade e qualidade do Mirandinha e do Robertinho é muito difícil, né? Mas nós temos, buscamos, foi anunciado?
Foi sim, o Gustavo, Os dois né? foram, né? O Lucas Douglas. Senão, porque a cabeça tá ruim. Eu já tô pensando no Flamengo. Então, esses dois são jogadores com características semelhantes, Quem próximas. são eles? O Luiz Gustavo Gustavo. e Lucas, né? Lucas Douglas, né? Isso, e Gustavo Gomes. É isso? Isso. E esses são jogadores com característica próxima do Robertinho e do Mirandinha. Então, vai continuar do mesmo jeito, assim que eles estiverem em plena forma, entendendo o nosso modelo de jogo. Essa é a ideia. Mesmo que não tenha, nós vamos improvisar alguém que faça. Porque faz parte do nosso modelo, nós temos que achar a solução para isso. Às vezes você tem utilizado ali o Moraes, que quando entra muito bem. Gosto muito desse jogador de qualidade, de personalidade, de pega a bola e chama a responsabilidade para si. Não tem a mesma velocidade, tanto do Mirandinha como do Robertinho, mas ele encaixa muito bem ali pelas beiradas, mas vai pelo meio também. Então eu vejo o Moraes, como é que tá? Tá pronto para enfrentar aí um Flamengo na próxima quarta-feira? Ele fica bravo comigo, porque eu falo que o Moraes ele está numa transição de sub-20 para profissional. Se eu não me engano, terceiro ano dele como atleta profissional. Ele só jogou aqui, né? Só jogou aqui. Profissionalmente saiu do Santos e veio para cá, no profissional. E ele está tendo essa transição. Eu peço até muita calma com o pessoal quando me fala do Moraes, para a gente não queimar a etapa. O Moraes é um jogador especial, muito especial. Ele tem uma qualidade que poucos têm. Se você vê o Moraes treinando no dia a dia, ele faz coisas que só Ronaldinho Gaúcho, só esses jogadores faziam. Diferente. Ele é muito diferente tecnicamente falando. É um jogador que está se adaptando, porque base ele era tido melhor que o Rodrigo, que hoje está no Real Madrid. No Sub-17 do Santos. No Sub-17 do Santos. E ele está aprendendo a obediência tática, coisas que ele não tinha, a ter que voltar para marcar, porque o nosso time também, se não marcar, não vai jogar. Então ele está passando por esse processo. E eu digo para vocês, o Moraes em breve vai estar um jogador pronto para dar retorno financeiro para o clube, porque é um jogador nosso, para ele, e vai jogar em alto nível. Se continuar com a cabeça boa. Ô, Marcelinho, vamos segurar. O Castilho vai tomar uma água e eu vou... aliás, vou pedir minhas excusas. Meu celular, eu não vou conseguir registrar todos. Eu vou registrar o que você me passou aqui agora. E futuramente nós vamos montar um esquema para atender a moçada aqui. Mas eu só vou destacar aqui que o Márcio Roberto, boa noite, perfeita, lá do São José de Sarandi. Perfeitamente compreensivo a venda de atletas, né, entendendo a situação que os jogadores estavam emergentes, aí precisavam, logicamente, das oportunidades, que já foi tranquilamente explicado pelo presidente do Maringá Futebol Clube. Então, um abraço ao Márcio José, o Edivaldo Ferreira, nosso repórter também, e nosso central bola, né, está aí, está ligado, um abraço para ele. A família Ferreira, um abraço para Mara, Wesley, Jardim Paulista, Dragonite TV, vocês estão doidos? Jorge Castilho é Bel Ferreira no nosso Maringá. Aí, é o que eu comparei agora há pouco com... Luiz Guilherme, boa noite, Osmés, um abraço, tal, beleza aí, tio Luiz do canal Meia da Canela. Ah, beleza, um abraço, tio Luiz. Esse é fera. Esse é fera. Bagre Saboada. Dragonite TV, no lugar do Robertinho tem o Moraes, tá? O moleque é liso, o driblador. Bom, eu registrei esses aí só para fazer uma referência, até porque nós não vamos conseguir entender tudo, viu, meu caro? Então, vida que segue. Vamos focar aqui um pouquinho, e daqui a pouquinho nós vamos projetar o jogo do Flamengo, porque o jogo do Flamengo aqui, alguém falou assim, vai montar uma retranca. Eu falei, o Maringá não joga recuado. Vai atacar o Flamengo e acabou atacando. E, mas lá depois... e tem uma situação engraçada essa semana, né? Depois você fala. Não, você fala. Você já pode falar. A culpa foi sua. Já pode falar a situação engraçada e já me fala aí. Como que foi esse frisson pós-vitória frente à equipe do Flamengo? Esse frisson na internet, porque se ligava, aquilo fazia, porque aquilo fervilhava, né? Top trend, foi muito legal. Vamos. Então, fale dessa referência que você ia falar agora, dessa novidade, e já fala um pouquinho da vitória do Flamengo, como que vocês viram lá através da mídia nacional e até internacional. Então, realmente, depois, quando saiu o Flamengo, né, como eu falei anteriormente, já tivemos um boom muito grande, né, de demanda de mídia, de crescimento digital e tudo mais. E depois da vitória, o Castilho talvez tenha sido o treinador mais entrevistado do Brasil, né? Porque, né, saiu em todos os lugares, a gente foi para a ESPN ao vivo, Sport TV ao vivo, UOL, Band Esportes, Jovem Pan Esportes, enfim, várias
várias emissoras nacionais que entrevistaram o Castilho. E só um fato engraçado, porque acho que foi da Jovem Pan Esportes, né? Então pediram para fazer eles têm um programa diário. Acho que né? Rodrigo Asmar. Asmar. Exato. E aí fizemos organizamos a live para poder o Castilho participar à distância. E aí, no meio da conversa boa, só que carioca, né? O carioca gosta de chamar a atenção, de dar a manchete, né? De pegar aquele trechinho que às vezes falou alguma coisa que pode surpreender e usar aquilo ali como manchete. É uma tática da imprensa e aí o Castilho, ele perguntou pro Castilho, né? Falou assim, pô, vocês jogaram pra frente contra o Flamengo, né? Jogaram de igual para igual, atacando, foram melhores que o Flamengo no WD e tal. E como que você vai vir aqui pro Maracanã? Todo retrancado, com os 11 lá atrás? Vai vir para não tomar gol? É assim que os times vêm enfrentar o Flamengo aqui. Você vai vir assim? Ele falou, não vou assim, porque não é o nosso modelo de jogo. Mas, obviamente, que nós vamos ainda estudar. O Flamengo trocou de treinador agora, né? Chegou o Sampaoli e tal, aquela coisa toda. A gente vai estudar. Mas é muito difícil que nós vamos ao Rio de Janeiro com o time retrancado, porque a gente não joga assim. A gente não jogou assim contra o Atlético Paranaense, a gente não jogou assim ano passado que a gente foi vice-campeão, a gente não jogou assim contra o Flamengo, e a tendência é que a gente mantenha o nosso estilo de jogo. Qual que é o seu estilo de jogo? Meu estilo de jogo é um 4-3-3 com 3 atacantes, jogando linha alta. Você vai vir com 3 atacantes? Provavelmente eu vá com 3 atacantes. Nós vamos analisar, mas provavelmente eu vá. O Maringá vai vir com 3 atacantes aqui contra o Flamengo, vai jogar pra cima do Flamengo. E aí, cara, isso aí explodiu. Aí ele no programa ao vivo, isso aí já explodiu. Eu já comecei a receber mensagem aqui, o Castilho falou que vai jogar com 3 atacantes, aí já começou a sair manchete em um lugar, aí saiu uma publicação aqui, daqui a pouco saiu no Globo Esporte, daqui a pouco saiu não sei aonde, daqui a pouco saiu no UOL, no TNT. Então começou a sair em tudo por conta de que ele falou que realmente, primeiro, iria analisar o Flamengo para poder saber como que era o estilo de jogo do Flamengo, jogos com o Sampaoli, né, que vai mudar, provavelmente, já mudou, mas com o Maringá não mudaria tanto sua forma de jogar. E aí isso aí virou manchete nacional, né? Mas por uma palavra, alguma coisa os caras pegaram e virou... E eu fiquei bravo, tá? E ele ficou bravo. Liguei pro Rodrigo bravo, falei, Rodrigo, nossa, tá vindo cá, fiquei bravo, liguei, ele não me atendeu. Ele tirou de contexto o que eu falei, eu falei, ele usou nossa, só você falou essa frase. Eu falei, mas eu falei alguma coisa antes. Eu tô há 3 anos trabalhando com o Rodrigo, é um cara, assim, pra mim, sensacional, é um cara que tem um potencial muito grande. Não acredito, infelizmente, a não ser que o João Vitor consiga fazer isso, não acredito que fique muito tempo no Maringá devido ao crescimento do clube nessa área também, além da desportiva. E eu nunca tive um problema com o Rodrigo, nenhum. Você lembra de algum? Não. Nunca, não tive. Mas só com... É unanimidade, o Rodrigo é unanimidade. Não é porque tá na frente dele, não. É nada, eu liguei vocês pra que é ele média. desesperado. Falei, não, esse cara tá louco. Ele simplesmente conseguiu tirar minha paz naquela noite. Ali eu já fiquei bicudo em casa, já sobrou para todo mundo, sobrou pro Rodrigo. Na verdade, teve são duas situações. Essa e a questão do Uber, né? A questão do Uber também, eu fiquei muito bolado. Conta a história do Uber. Cara, esclareça a questão do Uber. Assim, na verdade, a primeira foi A primeira foi pra RPC. Que eles pegar Cara, ele fez até uma matéria legal. Né? Até falo isso com ele, eu brinco com ele. Só antes, o que aconteceu? A gente recebe as sugestões de pauta, né? Então, assim, a gente oferece muito pauta, porque assim, o Maringá, a gente trabalha ainda no mecanismo da comunicação do Maringá, onde nós somos uma comunicação agressiva. Então, nós oferecemos pauta. Nós trabalhamos o release, vocês acompanham lá, então, diariamente a gente joga informação. Pra quê? Porque nós precisamos muito da exposição. É diferente de um time grande. O time grande, ele tenta conter tudo que ele pode. Né? Um Atlético, um time de Série A, normalmente contém tudo que ele pode. Ele preserva para que isso saia apenas nos canais do próprio clube. E nós não, nós somos muito abertos a qualquer tipo de exposição. E quando a RPC buscou a história do Castilho, aí pegou a informação com alguém que, o Castilho fazia Uber aqui em Guarujá e tal. Rodrigo, o Castilho fazia Uber? Castilho, você fazia Uber? Ah, fazia. Cara, o pessoal da RPC veio encontrar... dá pra contar essa história de quando... Não, dá, pô. Aí conversamos com ele, falou, cara, quando ele chegou no Maringá, antes disso, que ele tinha o projeto, eles ofereceram essa pauta. Castilho, tem problema? Não, cara, nenhum problema, não tem problema nenhum com o caminho que eu percorri até chegar onde eu tô, né? Não tem vergonha nenhuma, isso aí não é demérito pra ninguém. Vamos fazer? Vamos fazer. Então aí a gente aprovou a pauta nesse sentido, né? Aí agora continue. E aí... Cara, e eu cheguei em 2020, fiz ainda 2020 antes de vir para cá, depois... 2020,
2021 nós não tivemos calendário, se eu não me engano, né? 2021 não. E aí eu ainda precisei, porque precisava levar o Foi de sustento. 2020 para 2021. Depois de 2020. Depois de 2020. Precisava de um sustento, né? Tinha acabado de subir da segunda divisão. Então, é difícil. Começando, tinha aberto mão de um emprego que eu tinha no Guarujá, muito bom para vir para cá acreditando no projeto, enfim. O calo apertou, a gente tem que correr atrás, porque não tem problema de eu contar isso para ninguém. E aí pegaram essa... Só que aí, eles mudaram a história toda, que como se eu tivesse... Chego à final do Campeonato Paranaense contra o Curitiba, né? O da RPC passado, foi antes, Foi né? antes. Aí eles pegaram o contexto lá da atrás. RPC foi assim... O Castilho dava treino de manhã e à tarde, no tempo livre, fazia uva. Cara, eu não ia conseguir fazer isso. E aí, agora eles voltaram com essa história, e eu fiquei bravo com o Rodrigo também, voltaram com essa história porque os caras foram na matéria lá atrás e ficou assim. Técnico ganha do Flamengo e já fez Uber. Todo mundo postou isso. Só que não colocaram a prática, que foi na época de 2020 e depois de 2021 para cá, eu vivo 100% do futebol. Meu sustento hoje vem do futebol. Isso é uma coisa que incomodou, não pela maneira... Por ter feito, né? Por eu ter feito, porque eu não escondo de ninguém. Tive outras atividades antes de chegar onde eu cheguei. E não escondo de ninguém. Mas a maneira como foi contada, porque eu estou desde 2021 trabalhando pra caramba, estudando, fazendo curso, me preparando para esse momento. E o pessoal usa isso, que é qual aquela fala aquele termo que você usa? Não vou lembrar agora, o Rodrigo fala muito disso. E eu fiquei incomodado porque não foi assim. Parecia que eu joguei contra o Atlético, contra o Curitiba na final no Couto Pereira, perdi a final e fui fazer Uber. E a verdade não foi essa. Você já sofreu algum tipo de preconceito qualquer por esse sentido, outro? Não, eu falo muito disso. Hoje tem campanha, né? Inclusive, se tiver que participar, eu participo sem problema nenhum. É a campanha de técnicos negros, né? A gente teve até uma campanha agora da CBF. E eu não passei por isso dentro do campo, tá? Como treinador ali, com bastidor de diretoria, porque é isso que eu penso que os técnicos reclamam, que nós não somos contratados por ser negros. Se vocês pegarem, tem um na Série A, um na Série B. Não tem. Cor da pele. Acho uma besteira, mas acontece ainda, infelizmente, no país. A minha família passou por um caso isolado em Ipatinga, que eles não sabiam que era minha família, e aí me xingaram da arquibancada, coisa de torcedor, e a minha filha ficou bem incomodada, a mais velha. Foi o único caso assim, diretamente comigo. Eu não tenho problema com isso. Falo até para todo mundo, tive uma entrevista outro dia, que eu não concordo nem com a cota para negro, porque eu acho que todo mundo tem que buscar o seu espaço, eu acho que todo mundo pode buscar dentro do seu estudo, então eu acho que tem que ser igual para todo mundo, mas o pessoal gosta de polemizar e eu não gosto. Mas mesmo mascarado existe. Por exemplo, você acha que o Andrade, por exemplo, sofreu no Flamengo por causa disso? Ou por que hoje, até hoje, você lembra algum treinador da seleção brasileira negro ou não? Eu não lembro. Eu não lembro de ter tido nenhum. Nós temos agora o Marcão, que foi para auxiliar técnico do Ramon na Sub-20, que teve um problema quando assumiu o Fluminense e nunca foi o primeiro treinador do Fluminense, acredito eu por isso, né? O Andrade sofreu bastante, mesmo tendo sido ídolo do Flamengo. Isso. Né? Sérgio Soares, se eu não me engano, que trabalhou no Santo André, hoje que era do Corinthians, que acho que caiu. Hoje. E não tem. E tem o Hélio dos Anjos, que caiu da Ponte Preta também, pediu demissão, né? Não tem. É uma pena, porque muitos são preparados para isso. A Copa São Paulo esse ano foi América Mineiro e Santos. E o técnico do América Mineiro, o pai dele foi meu treinador, Antonino Moreira. O nome do filho dele é complicado, eu não vou lembrar. E ele chegou à final e técnico do Sub-20 do América Mineiro. Então, também é um negro. Então, são poucos assim. E teve a situação com o Marcílio Dias, Marcílio que foi legal, Dias, né? que foi até bacana, que no jogo Maringá e Marcílio Dias aqui, eram dois técnicos negros, Rogério, que jogou aqui também, aqui, né? Zagueiro. Jogou aqui. E eu até comentava com ele, eu falei, cara, nós temos que levantar essa bandeira porque hoje é um caso, possa-se dizer, se não foi o primeiro caso, não chega a 5, de dois técnicos negros se enfrentarem numa partida de futebol a nível nacional, que foi a Copa do Brasil. Então, existe sim o preconceito. Eu não me apego nisso, porque eu trabalho pra caramba, eu busco, eu estudo. E se as coisas estão acontecendo comigo é por mérito do meu trabalho.
não pela minha cor da pele, porque se fosse pela cor da pele, de repente eu não estaria. Mas o trabalho vence e derruba qualquer barreira, na minha concepção. Ô Cacílio, voltando um pouquinho, você fala que nunca teve problema, atrito com o Rodrigo. Mas o Rodrigo às vezes se entrega, tá? Você não pensa que você que tem a escalação lá no bolso do paletó, que ele não passa para o nosso repórter Ivaldo Maciel. Às vezes passa. O Ivaldo que dá uma segurada, mas eu já fico sabendo. Diz, olha, o time é esse, tá, Marcelino? Pode cravar. Então, 2 dias antes. 2 dias antes você fala. A chance disso acontecer é zero. Porque às vezes ele vai imprimir os... É release que fala? Os press kits. Os press kits. Escalação. E ele fala, cara, eu preciso saber quem vai jogar. Eu escondo dele. E ele tá no CT todo dia, eu escondo dele. Então mas não, legal. aliás, eu vou fazer justiça aqui. O Rodrigo, eu nunca cobrei exclusividade. Eu sempre falei para você, o Rodrigo, eu não quero exclusividade, eu quero que você divulgue, que você divulgar para mim e divulgue para os outros, né? E ele faz muito bem isso. Por isso que ele é uma unanimidade. Ele não beneficia A ou B, ele é muito correto nisso. Rodrigo, eu quero saber o seguinte, o que projetar do Maringá? Que você, por exemplo, se nós voltarmos há um tempo atrás, nós estávamos jogando contra o Moarama, um jogo difícil pela 3ª divisão. Depois, um pouco tempo depois, enfrentando o Flamengo, daqui uns dias no Maracanã. Que projetar para o Maringá, o projeto daqui uns 4 anos, mais ou menos? Ah, cara, a diretoria fala muito em Série B, né? Campeonato Brasileiro Série B. Esse é o grande projeto, né? Para 2000 até 2026 ali, se fala do Maringá estar na Série B. 26, 27... Então, eu acho que se a gente colocar no papel lá em 2019, onde nós tivemos a queda para o retorno, né? Que foi difícil, porque veio pandemia, veio um monte de coisa junto, mas que projetou o Maringá estar em 2023 disputando a Copa do Brasil, disputando uma Série D com possibilidade de subir, né? Isso aí, com a premiação da Copa do Brasil, esse ano a folha da Série D, ela foi aumentada em 45% do que estava projetado, né? Então, teremos 45% a mais de orçamento para poder investir em elenco para a Série D para subir. Provavelmente a gente vai estar entre os 5 maiores folhas salariais da Série D. Então, o Maringá nunca teve isso. Então, esse ano, realmente, a expectativa de acesso é muito grande, né? Para ano que vem, tá numa Série C, que eu acho que é onde muda realmente o patamar do time. É onde a gente vai conseguir ter uma estabilidade, tanto... em termos de confiança com o patrocinador, em termos de confiança com a imprensa, em termos de confiança com o torcedor, que é uma coisa que Maringá não tem desde a época do Galo, né? Ô, Rodrigo, da mesma maneira que subiu a folha salarial, também aumentou aí o número de sócios torcedores? Isso aí foi muito legal. Isso aí eu acho que dá para entrar, né, nos números que nós tivemos potencializados nesses últimos, 15 dias, 20 dias, né? Então, nós tínhamos em torno, quase 700 sócios. Nós estávamos em 680 e alguma coisa de sócios. Hoje nós temos 1.281 sócios, né? Então, nós tivemos praticamente, quase dobramos o número de sócios torcedores, né? Que, obviamente, tem muitas vantagens, só que essa desconfiança eu acho que ainda pega o torcedor. Quando a gente lança o sócio no começo do ano, lá em janeiro ou, né, final de dezembro, e a gente fala, você vai ter essa vantagem, se você for sócio, você não vai pagar o ingresso no jogo, você tem uma mensalidade ali de R$33, tem 5 planos, né? Tem a mensalidade que é um pouco mais cara também, só que mesmo assim você tem benefícios. Então a pessoa que foi em todos os jogos, ela vai ter benefício se ela for sócio. Então, no jogo do Flamengo, como nós tivemos uma explosão midiática muito grande, e óbvio, isso passa pela dificuldade de compra de ingresso, a pessoa foi lá e pesquisou o sócio. Se eu for sócio, eu vou ter vantagem, né? E aí a pessoa realmente viu vantagem naquilo e nós dobramos o número de sócios, né? Ô, Rodrigo, nas redes sociais deve ter aumentado muito. Talvez a gente fale assim, a rede social não tem nada a ver com futebol, mas para a repercussão, para o marketing, é muito importante. Tem crescido as redes sociais Absurdo. do Maringá? Vamos lá, Só alguns números aqui, então. Só a gente pegar nos últimos 30 dias... Só pelo Instagram, tá? Deixa eu abrir aqui. Painel. Só pelo Instagram, nós chegamos a 1 milhão... Vamos lá. 1.023.000 pessoas alcançadas nos últimos 30 dias. Só pelo Instagram, né? Então, fora isso, TikTok, fora YouTube, fora Twitter, né? Que a gente vem trabalhando bastante. E nós tivemos um crescimento, que aí é legal, esses números aqui é sensacional. Né? Então, a partir do momento que nós
tivemos, no dia do sorteio da Copa do Brasil, Instagram que é a nossa principal plataforma hoje, a plataforma de mais massa do Maringá, de mais engajamento, né? Onde está a maior parte da torcida. Nós tínhamos em torno de 64 mil seguidores, né? Na plataforma, no perfil oficial do Maringá Futebol Clube, @MaringáFC. E hoje nós temos 94.300, né? Então foram 30 mil seguidores em 20 dias, menos de 20 dias, né? TikTok, que é uma plataforma nova, que é de um público diferente do público do Instagram, que é um mais público jovem, diferente, né? mais jovem, que é muito nosso torcedor, né? O nosso Torcida público jovem, é né? muito isso, cara. A gente tem muito estudante, a gente tem muito adolescente, a gente tem muito universitário, e essa galera tá no TikTok. No TikTok nós passamos de 4,8 mil pessoas para 19,3, né? Um crescimento de 14,5 mil pessoas dentro do TikTok. No Twitter, de 6 mil para 9.500, né? O Twitter também é uma plataforma que nós já estamos trabalhando bastante de 2 anos para cá, principalmente, mas que tem uma dificuldade de conseguir porque o maringaense ainda não abraçou tanto o Twitter. O Twitter é muito fora de Maringá, né? E nós tivemos esse crescimento. YouTube hoje com quase 10 mil inscritos, Facebook com 43 mil inscritos. Então, na somatória total, a gente passou de em torno de 100 mil pessoas em todas as plataformas para quase 180 mil pessoas, né? Então, assim, nós tivemos um crescimento absurdo, cara. Olha, a projeção é extraordinária, né? Eu sempre projetava. Maringá é uma cidade espetacular, né? Um estádio, uma área fantástica, né? Central. O aficionado ao futebol, não só de Maringá, mas também da região. Uma imprensa forte, eu considero a imprensa, até vou mandar um abraço para nossos colegas de imprensa, uma imprensa que eu considero muito forte. E tem tudo, agora temos aí 3 times, o Maringá é o mais emergente, está aí prestes a, quem sabe, chegar numa Série C do futebol do Brasil, vai jogar contra o Flamengo no Maracanã. Até por isso, né, Castilho? Você veja bem, o Maringá hoje é respeitado, né? Opa, quem é? O Maringá, vamos enfrentar o Maringá. Vamos ver a equipe do Maringá com outros olhos agora, né? Estão olhando com outros olhos, sim. Essa visibilidade melhorou para todo mundo, principalmente para o clube. Eu coloco hoje o Maringá uma das 5 potências do futebol paranaense, sem demérito algum das outras equipes, mas pelo que a gente tem representado nesses últimos 3 anos no estadual. Então, nós estamos num nível, num patamar legal, que as pessoas já conhecem. Hoje, o nosso time, o Maringá é falado fora do país. Nós temos amigos fora que, depois da vitória contra o Flamengo, entenderam e foram buscar. Não só o Maringá, mas eu também ganhei bastante seguidor no Instagram. Estava lá com 200, que era só meus parentes. Agora já estou com 5 mil, graças ao Maringá também. Então, é bom para todo mundo. E o Maringá, com um trabalho muito sério, a tendência é crescer cada vez mais. E, se Deus quiser, esse acesso à Série C no final do ano. Ô, Macis, rapidinho, Isso, teve um número aqui, cara, que eu até separei aqui. Eu falei, leva números, Marcelo. Eu quero ver números. Vamos ver lá. Foi muito legal. Deixa eu abrir aqui, que daí a gente fala em menções. Deixa eu pegar aqui, ó. Cadê? Enquanto você procura, deixa eu mandar um abraço para o Thiago Valenciano. Um abraço aí a todos da CBN. O Bruno, vou te mandar um abraço para você também, o Thiago Valenciano. O Thiago é uma pessoa também polivalente, né? Esse é sensacional. Bate o corne e faz o gol de cabeça. Eu sou fã dele, fã do trabalho dele, sabe disso. Enquanto você procura aí, então, eu quero convidar o Gabriel Antunes, ele que vai comentar o jogo na próxima quarta-feira. E agora vamos falar um pouco que jeito vai jogar este Maringá diante do Flamengo. Por favor, Enquanto ele se prepara, eu quero ver também com o Ricardo e com a Fernanda, que nós passamos um pouco da hora aqui de começar, e nós estamos aí com pouco tempo também, mas vamos aproveitar também o Gabriel Antunes, como o Marcelo falou, é da seleção CBN, seleção do Rádio Globo CBN. Prazer tê-lo aqui, meu caro. Muito bom, maravilha esse podcast aqui iniciado pela... Estou meio perdido ainda, eu estou me posicionando aqui. Mas vamos lá. Muito bom estar participando aqui e num momento glorioso do Maringá Futebol Clube, do Jorge Castilho, do Rodrigo e de todos os que compõem a equipe do Maringá, né? No último jogo, não sei se você se lembra, Jorge, não sei se o Rodrigo se lembra, mas estávamos o Ivaldo Maciel e o Marcelino também, e fomos ali na ala da imprensa durante a coletiva, e eu falei, o craque do jogo foi você, Castilho.
Eu falei para você porque existe um padrão de jogo, existe um padrão de time que fez com que o Maringá se sagrasse vencedor naquela noite. E, evidentemente, todo mundo quem fez o gol, fez o gol. Quem participou do jogo e fez acontecer. Mas existe uma identidade. E eu destaquei isso naquela noite porque eu achei que o mérito foi muito do Jorge Castilho por aquele evento vitorioso, né, contra o Flamengo. Eu falei isso na transmissão também. Falou? Ah, então. É isso, eu puxei do Ivaldo Maciel. O Ivaldo Maciel falou, foi o primeiro a dar o pitaco sobre o craque do jogo. É que o Bianchi jogou demais. Jogou muito. E eu nem sabia se havia possibilidade, se podia votar no técnico, o craque do jogo. Mas aí, até citei, se eu pudesse votar eu votaria no Castilho. Isso. Como eu não sei, porque o Bianchi também matou a pau. Exatamente. Foi o Ivaldo Maciel que plantou essa semente, mas eu já vinha destacando isso também ao longo das jornadas que nós tínhamos. Inclusive um padrão do Castilho que não obedece, digamos assim, ídolo. Os ídolos do Maringá, eles não são preferidos nem preteridos pelo técnico. Diga-se lá o alemão, que começou nos 2 primeiros jogos, fez 2 gols de pênalti cada um no Campeonato Paranaense, mas foi sacado da equipe para que outras pudessem compor esse padrão de jogo. Então, assim, eu até comentei no grupo do Maringá, vai 5-4-1 para esse jogo contra o Flamengo, porque é mais importante do que o padrão de jogo é ganhar esse negócio e ir para frente. Mas qual que vai ser a postura efetiva do Castilho e do Maringá diante do Flamengo? A gente vai estar lá ao vivo. Vamos com vocês no avião para acompanhar. Esperamos ter outras pessoas que possam também deixar esse voo mais alegre e uma grande festa para que isso se eternize na história do Maringá Futebol Clube e da cidade. Mas eu quero saber, o padrão de jogo para o próximo... Pode abrir o jogo mesmo, que o novo técnico lá não vai saber desse vídeo antes do dia seguinte. E se vai manter esse padrão atual, ou se a gente tem que pensar em passar acima de tudo? Vamos lá. A identidade, ela existe sim. No jogo contra o Flamengo. O Jorge Castilho tem a sua contribuição sim, mas todo o meu staff, toda a minha comissão técnica também, porque eu falo isso para todo mundo, eu não ganho sozinho, eu não monto o time sozinho. Nós temos pessoas que estudam o adversário, que nos trazem a informação, que são os 2 analistas, o Luiz e o Silvio, mais o Silvinho, o meu auxiliar, que cuida da parte ofensiva do time, que cuida desse toque refinado. Eu tenho a minha parte dentro minha contribuição no campo e fora do campo, no vestiário. Então, é um todo que vocês assistem a parte final, que é o jogo. E naquele momento, por eu ser o técnico e estar sendo o técnico do Maringá no momento, é lógico que o mérito vem para mim. E eu passo esse mérito para todos nós, porque não é fácil fazer futebol, é muito difícil, né? E hoje nós temos uma estrutura muito boa que nos dá esse respaldo. Hoje eu sou um treinador que eu posso dormir tranquilo, porque eu confio na comissão técnica, eu confio no trabalho que é feito, no trabalho da diretoria, para a gente chegar ao resultado final. E nós estamos analisando. São Paulo assumiu, já teve uma postura diferente no jogo de ontem, tem mais um jogo no final de semana. Nós vamos ter que analisar esse jogo também para montar a estratégia. Não é que eu não quero falar. Hoje eu não posso falar por conta disso. Nós precisamos ver as valências, as falhas do Flamengo para a gente montar um plano de jogo para ir para o Maracanã. Diga-se de passagem, quando eu comecei minha carreira, eu era o técnico mais retranqueiro do estado de São Paulo. Eu jogava no 3-6-1. O Caio Júnior jogava assim, né? O Caio Júnior foi campeão paranaense pelo Paraná, com 3-6-1. 3-6-1, falava-se muito de árvore de Natal, né? E os meus projetos, escolinha era 3-6-1. E eu escutava, mas o menino nem começou a jogar, já está na retranca. Então, eu era especialista nesse modelo. E hoje, graças a Deus, a gente conseguiu mudar, até com a evolução do futebol brasileiro também, com o futebol mundial. E aí a gente adaptou e hoje nós estamos com esse modelo que é um modelo de muita coragem, né? E que, volto a repetir, a diretoria nos dá esse respaldo. O início foi em 2011? Que eu comecei a trabalhar? Em 2009. E por que você mudou 2009. o estilo? Mudou o que aconteceu? Eu acho que todos nós seres humanos nós somos adaptáveis, né? Eu não posso... Eu tinha, até quando cheguei aqui, em 2014 eu fui técnico da AD Guarujá Profissional,
jogando já beirando ali um 4-3-3, um 4-1-4-1, beirando ali, 2014. Quando eu cheguei aqui, nós já chegamos com essa ideia de colocar o time para frente, de marcar individual, e aí eu fui adaptando junto com o clube. E a inspiração vem da onde? Isso aí? Cara, Qual treinador, por exemplo? do treinador em si não tem. Tem, assim, a maneira de jogar de alguns do pessoal que veio comigo, a ideia, numa conversa que nós estávamos numa mesa, vamos marcar assim. O Liverpool marca mais ou menos assim. E aí nós fomos adaptando o que o Liverpool fazia para o nosso modelo. Então, hoje, pode-se dizer que é uma coisa bem nossa, criado, a gente costuma falar, eu vou até falar o nome dele, do João, não João Vitor, João Celso, que foi numa mesa de bar, no boteco, a gente pensando nisso, nessa loucura que muitos falam e que tem dado certo. Então, surgiu dessa forma e nós fomos adaptando ao longo das temporadas. Você falou sobre a comissão técnica, né? Players que estão ali para lhe auxiliar. Agora, dentro de campo, não só dentro de campo durante a partida, mas quem são os atletas hoje? Quem são os atletas de hoje em dia que te auxiliam na percepção do time e na descoberta de outras oportunidades para se estabelecer no jogo profissional, dentro de campo, no dia a dia? No dia a dia, assim, poucos jogadores têm um entendimento do jogo, né? Quanto mais experiência, às vezes o jogador chega a esse ponto. Nós temos uns 2, 3 jogadores, não vou citar o nome até para não expor, que tá sempre trocando ideia comigo. Pô, mas se a gente pudesse ir por aqui, cara, se a gente fizesse assim, dentro do nosso modelo de jogo. Então nós temos algumas peças dentro e fora de campo também. Tem jogador no banco que nos auxilia, nos ajuda, com uma outra visão, e nós somos muito tranquilos quanto a isso, a comissão técnica, de entender o jogador. Não que a gente faz o que o jogador quer, mas entende que eles são os protagonistas. Então, se eles acham melhor e a gente entende que possa dar certo, a gente vai no barulho. Então nós temos alguns jogadores experientes ou até jovens que têm uma visão que nos auxilia e nos ajuda bastante também no dia a dia. Principalmente nos jogos, tá? O que esperar da equipe? No jogo do Flamengo, você já falou. Em termos de Série D, porque já tem aí alguém falando que a equipe está sendo desmanchada, tudo. Nós estamos sabendo que esse remanejamento de jogadores que, obviamente, por ocasiões óbvias, estão aí ingressando aí no caso do Bianchi, me ajuda aí, do Robertinho, que saiu antes, né? Robertinho, do Morelli, mas os últimos 3, do Marcos Vinícius, né? Jogar uma Série A uma oportunidade fantástica, né? Jogar pelo Curitiba. Esse é o remanejamento. Dá tempo de montar uma equipe forte ainda, até para a Série D, no começo de maio? Acredito bastante. Na verdade, nós já estamos montando. As nossas contratações estão sendo bem pontuais para suprir a necessidade, a saída desses atletas, né? Então a gente confia bastante nos que estão chegando. Nós temos 2 exemplos claros que já estrearam como titulares, que foi o Luiz Thiago e foi o Eric Varão. Jogou muito bem. Acho que o Varão foi um dos melhores em campo junto com o Bianchi, na minha concepção, né? E são jogadores adaptáveis, são jogadores que entenderam já o que a gente quer. E é o que eu falei para vocês antes, a gente escolhe a dedo os jogadores para estar aqui. Isso ajuda bastante, porque o jogador está aqui, além dele ter sido escolhido, ele está aqui porque ele quer. Exemplo, Rafinha, que nós trouxemos de volta, também acho que fez uma baita partida, sentiu a parte física, porque ele não vinha de tanto ritmo e não era um jogo tão intenso quanto o nosso, lá no Figueirense, né? Figueira. E ele sentiu um pouquinho a parte física. E a verdade, né? A gente fala a verdade pro jogador, a gente olha no olho do jogador e isso faz o cara sentir confiança na gente e facilita a compra da ideia. Então, eu acho que as peças que estão chegando vão comprar a ideia. Pro jogo contra o Flamengo, pode ser uma coisa assim, muito em cima da hora, não dê muito tempo de adaptar, né? Apesar do ser humano ser adaptável, mas precisa de um tempo para isso, é um processo.
mas vocês podem ter certeza que na Série D nós vamos estar com um time O Castilho. ajustado. E tem também os atletas que estavam... A gente perdeu os atletas por lesão na reta final Na do reta Paranaense, final do que agora estão Paranaense, retornando que também. Estão retornando, que foi Bruno Lopes, que está retornando agora. Que vinha jogando muito bem. Muito bem. o próprio João Denoni. Gabriel, Denoni. enquanto você prepara uma para o Rodrigo aqui, Isso, já tá daqui na a pouquinho cabeça acho que aqui. o Marcelo já vem para gente Já encerrar. volta, né? isso. Até, deixa eu registrar aqui, essa heroína que fica lá, a guerreira que fica atrás a sua esposa, né? Fernanda, o nome dela, né? Fernanda, essa Fernanda. aí. Fernando, obrigado aí pela presença. Isso aí Parabéns pelo seu aguenta. trabalho. A gente vê você colaborando lá com... Não é fácil, não. Né? Vida que você... Obrigado pela presença. E aqui nós estamos, então, no Adventure Studio, da Fernanda e do Ricardo. E isso talvez vai se tornar uma constante, né? O Marcelino está ajustando aí. É um teste ainda que nós estamos fazendo aqui, mas nós pretendemos fazer bate-bola, sabe? Vamos bater bola, vamos falar de futebol, porque não tem coisa melhor que falar de futebol. Gabriel, tem uma pro Rodrigo? Falar de futebol. Rodrigo, o Castilho aqui comentou, né? Não vou citar nome para proteger, para, né, não expor. Isso é uma realidade, né? O jogador, eu até acredito que os jogadores do Flamengo derrubaram o VP, né? O Vitor Pereira. O jogador ganha jogo, o jogador perde jogo, técnico ganha jogo, técnico perde jogo. É uma equipe. Agora, do ponto de vista da assessoria de imprensa, evidentemente você não faz assessoria de imprensa dos jogadores, né? Mas de alguma maneira você, como representante na imprensa do clube, você também tem que protegê-los, né? E também tem que, muitas vezes, afastá-los aí de alguns problemas. Que, inclusive, não problema, mas inclusive no decorrer desse campeonato houve um afastamento de um jogador, salvo engano, ou foi do time vizinho, do Arucó, que saiu do clube no meio do campeonato, né? Não continuou a participação. Foi do Arucó, então. Eu acho que não foi do Maringá, Arucó. não. É do Maringá. Não, Mas isso acontece Mas ele muito, administra muito bem essa parte, né? Como é que você tem assim, lidado com o ímpeto dos jogadores, né? De estarem numa cidade em que oferece todas as oportunidades e, ao mesmo tempo, eles têm que também desenvolver o seu futebol, né? E, às vezes, as oportunidades que se oferecem numa cidade são mais, como Maringá, são mais no ambiente noturno, causa desgaste, falta compromisso ou não para alguns jogadores. Como é que é o dia a dia e como é que você blinda eles perante a imprensa? Porque eu sei que o Ivaldo Maciel mastiga para pegar a informação. Tudo, né? Aqui nós temos um grupo muito bom e desde que tem essa ascensão do Maringá, os grupos que são formados são bons, né? Então, assim, tivemos muito pouco problemas fora de campo em relação a esse tipo de coisa, assim, a festa, a balada, a bar, essas coisas. Até porque os bares aqui também, alguns são do presidente, né? Então o atleta vai e aí já são empregados na hora. Então, assim, eles têm a hora de sair, eles sabem a hora que eles podem sair, a hora que eles podem extravasar. É muito legal isso, né? Porque durante o Paranaense, né? Isso aí é legal, é uma conversa de bastidor que eu acho que pode ser colocada aqui. Nós tivemos a situação de que, galera, se a gente atingir determinado objetivo, tal, vai ter uma festa. Aí a gente atingiu aquele objetivo, mas a gente já tinha um jogo logo em seguida. Galera, a festa é ser hoje, mas vamos dar uma segurada. E os caras estão respeitando compraram essa ideia, né? Então, assim, em relação a isso, é muito tranquilo. Em relação a preservar o atleta, a gente sente muito e a gente conversa muito com a comissão técnica, eu converso muito com o Castilho, com a diretoria, de, assim, cara, tem algum jogador que vocês querem dar uma visibilidade, tem algum jogador que quer preservar, e se isso não tem, a gente faz esse rodízio natural, até pra gente poder dar a oportunidade para todos aparecerem, para todos falarem, para todos estarem na mídia, porque isso é importante, né? Sim. Então a gente tenta fazer esse rodízio, a gente sabe o atleta que às vezes está sendo muito criticado por uma partida, é óbvio que a gente vai preservar ele, a gente vai colocar outro atleta, que talvez aquele que está sendo enaltecido pela torcida. Então isso aí é do dia a dia, é muito tranquilo levar. Aqui no Maringá é muito tranquilo, nós nunca tivemos grandes problemas, mas realmente tem isso, né? Até uma situação, o Mirandinha, cara, quando ele chegou no clube, ele foi muito bem. No segundo ano dele aqui, que foi 2021, teve um período que ele estava muito criticado e ele era um cara que ele era muito ligado à rede social. E aí uma conversa com a gente, Mirandinha, vamos afastar um pouquinho isso aqui e tal, vamos dar uma segurada, evita falar, tal. Ele deu uma preservada, a gente colocou ele numa bolhazinha ali, pá, a ascensão dele foi porque instantânea. É uma realidade, né, Rodrigo Castilho? O jogador, ele vive múltiplas realidades, né? Imagina o Moraes, que veio do Santos, vendo o Rodrigo e vendo outros grandes atletas terem um desempenho que ele poderia ter tido, mas não teve por circunstancial, né? Absolutamente. E não acontece. Você precisa, enquanto técnico, enquanto assessoria de imprensa,
ter a percepção, a visão para reter ou para colocá-lo, né, na vitrine, né, e ir elucidando esse camarada para que aquilo que ele tentou, aquilo que ele quis ser, se concretize, porque ainda dá tempo. Exato. Até porque Ainda dá tempo. tem um cidadão ali, tem um ser humano que às vezes está longe da família. Isso aí. Eu sempre, quando eu vou no maioria, CT, né? eu sempre Ali- falo para você, eu não vou lá no CT do Maringá procurar problema. Eu vou lá para divulgar a história do produto. É o meu produto. Eu vou lá procurar problema. Não, eu vou lá procurar. E sempre que eu estou, às vezes, com um jogador, eu sinto ali que, além de um jogador de futebol, tem lá um pai de família, ou às vezes um filho longe, com um filho longe, numa cidade estranha, com gente estranha, e ter que fazer o espetáculo. Não é fácil não, né? E nós da imprensa, né? Quantas e- vezes os familiares dizem, eu sou o pai de fulano. Muitas vezes os acompanhando. comentários estão acompanhando o que a gente está falando. Gabriel, daqui a pouquinho... Vem, Marcelino, Não, vamos não, lá. você pode, eu quero te agradecer aí, Não. parabenizar pelo teu trabalho, você veio aí, se incorporou na seleção do rádio. Obrigado aí pela sua sempre colaboração e hoje tenho certeza que se ilustrou aqui o trabalho da gente aqui. Obrigado. Obrigado também, Valdo, Rodrigo, Castilho. Uma oportunidade enorme estar na seleção do esporte da CBN, comandada pelo Marcelino, e ao lado de vocês que têm muita experiência, né? Eu fui setorista do Figueirense lá pelos meus 18 anos e depois disso Legal. não tinha mais tido experiência, até que agora, novamente, aos 39, a gente voltou a brincar de esporte e é muito divertido, mas a gente faz também com muita seriedade, respeitando todos os players. Obrigado, viu, Marcel? Muito obrigado. Muito Então, bom, enquanto nós valeu. trocamos aí, o Marcelino vai voltar. Ele que é o comandante da seleção do Rádio Globo CBN, que tem o Marcelo Henrique comandando um grande abraço, César Luiz, o Edivaldo Ferreira, nosso companheiro, a Maiara Zeviane, que está vindo agora incorporando aí a seleção do rádio, e tem aí uma infinidade de outros profissionais que fazem a seleção do rádio. O Marcelino, fica à vontade agora para questionar os nossos... Eu não sei, rapaz, eu não consegui absorver tudo que eu queria, até porque eu escrevo aqui e depois eu não leio nada. Entendeu? Vamos lá, vida que segue. Eu acho que no jogo Maringá contra o Flamengo, sem dúvida o Flamengo é franco favorito e jogando dentro do Maracanã, isso não tem o que... Eu sei que o torcedor, às vezes, ele fica empolgado, mas nós aqui precisamos estar bem com os pés no chão, com a razão. E eu tenho certeza que o técnico Jorge Castilho está muito preocupado também com este jogo. É um jogo... Bom, não vou dizer que é o jogo da vida. Acho que o jogo da vida já foi aqui em Maringá. Lá é um jogo de... vamos dizer assim, bater o pé e demarcar terreno de uma vez por todas. Castilho, muitas noites antes sem dormir, mas eu acredito que você terá um time consistente, um time marcador, guerreiro, com transição rápida, da maneira com que você tem jogado, e acredito também que vai ser um jogo em que você pode entrar sem medo, até porque eu acho que o objetivo maior já foi conquistado. É mais ou menos por aí, Jorge Castilho, professor. É um jogo difícil, é um jogo que nós vamos desfrutar do momento. Nós vamos enfrentar o Flamengo no Maracanã. Na minha concepção, o melhor elenco, o segundo melhor elenco junto com o do Palmeiras, os dois melhores, não dá para dizer quem é o melhor. Onde nós tivemos uma vitória na nossa casa, fizemos uma festa, um jogo histórico aqui na cidade de Maringá, para o torcedor, para a história do clube. E o jogo no Maracanã é o jogo que nós vamos desfrutar de tudo isso. O resultado nos dá essa condição de ir para o Maracanã para desfrutar do momento. Aproveitar a oportunidade, porque a dificuldade nós sabemos que vai ser, e vai ser muito grande. Nós estamos preparados para isso e vamos entregar tudo aquilo que nós entregamos aqui no Willie Davis. Nós vamos entregar muita raça, muita dedicação, muito empenho, muita concentração. O resultado, vamos só depois dos 90 minutos. Acho sim que o Flamengo seja o favorito, nós temos que respeitar o Flamengo e ir para o Maracanã com os pés no chão. Eu quero mais números aqui, Marcelino, do Rodrigo. Números exorbitantes. O jogo do Maringá contra o Flamengo. E já me fala da logística, como é que vai ser lá no Rio de Janeiro, Rodrigo. Não, é só aquele detalhe que eu tinha separado, né? Exato. O jogo do Maringá e Flamengo foi o jogo mais comentado do Brasil em abril, né? Ele teve 19 milhões de menções na mídia, né? E foi o dobro do segundo colocado.
Então, assim, só pra gente ter um alcance de mídia no Impressionante. Brasil, 19 milhões de comentário, Maringá e Flamengo. Então, assim, foi absurdo realmente. Foi o jogo mais comentado de abril e só teve um jogo, que daí eu não tenho aqui esse dado, mais comentado no Brasil até agora. Então, Maringá e Flamengo foi o segundo mais comentado até então no Brasil e o mais comentado em abril, com o dobro de dimensão em relação ao segundo O jogo. time viaja segunda para o Rio? Viajamos segunda, saímos daqui às 15h30, se não me engano. Voo fretado? Como... Não, é voo comercial. A delegação vai com voo comercial, né? A gente sai daqui às 15h30, 15h15, chega no Rio às 18h e pouquinho. E a diretoria, junto com alguns patrocinadores, inclusive, a gente abriu para o público, para quem tiver interesse. Aí sim, vai com voo fretado na terça-feira. E aí volta na quinta-feira. Lá no Rio a gente faz um treino na terça-feira à tarde no CT do Fluminense. E aí já concentra para o jogo da quarta. O Davi aqui foi cirúrgico, né? Foi cirúrgico. O Davi vai ser cirúrgico também no Maracanã. Eu espero que ele Eu nem espero jogue. que sim. Mas se for, será bem-vindo. Fala aí, Marcelino. Nesse jogo, é claro que a gente só deseja aí que o time seja competitivo e sorte também. Às vezes a gente fala assim, que precisa sorte e tal, mas sorte é de quem trabalha, né? A sorte, ela só está presente quem trabalha e trabalha muito. E tanto o Jorge Castilho, ele tem uma comissão técnica que geralmente ele, quando começa as entrevistas dele, ele fala dessa questão, né, de comissão destacar. técnica, ele faz questão de destacar os seus auxiliares que têm ajudado muito. Então, a gente espera que esse trabalho seja aí coroado de êxito. E o resultado, como bem o Castilho falou, será só no final do jogo, que saberá, sempre sabendo que o Flamengo é o favorito. Nós vamos começar a nos despedir. Eu quero te dar um abraço aqui para o Alexandre. Alexandre, eles estão mandando foto aqui e mais uma vez, as nossas escutas. Nós vamos se orientar, se organizar para atender também aqueles que participam, né? Nos programas futuros. Daqui a pouquinho o Marcelino vai colocar aí como que serão aí os podcasts futuros, onde nós estaremos destacando o futebol de Maringá. Eu quero bem tranquilamente que cada um faça sua despedida aqui, os dois, daqui a pouco você pode até questionar. Eu começo com o Rodrigo. Rodrigo, eu quero parabenizar não só você, como gerente de comunicação do Maringá Futebol Clube, mas toda a parte da mídia, toda essa moçada espetacular aí, moçada de Cuca Jovem, que estão revolucionando aí a parte de mídia do Maringá Futebol Clube. Muito obrigado por ter vindo e parabéns aí pela sua sempre competência no comando dessa moçada aí. Valeu, Maciça. Com certeza tem que destacar muito o trabalho do Wendel, né? Nosso social media, né? Nosso estagiário, famoso estagiário do Maringá, moleque sensacional que está crescendo muito. Clisley, que hoje coordena toda a parte de produtos. Marquinhos, com toda a parte do sócio-torcedor, é o cara que faz todo o atendimento. Tá vendendo muita camisa? Vendeu muita camisa. Batemos mais de 8 mil camisas vendidas esse mês. Né? Isso aí também um recorde de venda de camisas do Maringá, a gente vai chegar a 10. Todo mundo, Gabriel, comercial, João Vitor, o Juninho, nosso CEO, que é o cara que tá ali dentro, que faz toda essa logística pra gente, entre diretoria. Então, todo mundo, muito obrigado, né? Porque todo mundo faz parte disso, faz parte desse crescimento. Cada um tem o seu papel ali dentro do marketing do Maringá. Então, sem dúvida, cada um é muito importante para que também houvesse esse crescimento, né, grande. Então, obrigado pela oportunidade, né? Sempre que precisar, estou à disposição, estaremos à disposição do Maringá Futebol Clube. E, mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Mais uma vez eu agradeço a direção do Maringá Futebol Clube, liberando os dois craques, um da comunicação e o do comando técnico. Eu quero depois falar no final que você faça uma finalização, Marcelino. Mas meu caro, é o seguinte, para você só tem que dizer uma coisa, nem mais nem menos, continua sendo do jeito que você é, porque só tem a ganhar da forma que você trata os outros, né, com essa humildade. Eu nunca vi você, engraçado, né, ele mantém o mesmo padrão, né? Ele ganhou do Flamengo, saiu tranquilo, assim como coisa, vida que segue, mas será que não tem, né? Parabéns. Você não sabe nos bastidores. Ih, tá mentindo. Tô brincando, pô, esse é sensacional. Mas esse é o segredo, né? Obrigado pelas palavras, esse é o segredo. Eu costumo ser o mais tranquilo possível em todos os momentos, na alegria, na tristeza. Dentro de mim, só eu sei como que é. Essa glória não é minha, não sou eu que estou fazendo tudo isso, eu sou só um instrumento para que as coisas possam acontecer. Então, eu fico feliz por conseguir. Se fosse alguns anos atrás, hoje eu não estaria dessa forma. Não sei nem como nós estaríamos, porque eu era um ser humano difícil de lidar.
e a gente vai amadurecendo, vai entendendo o que é importante, quais são as prioridades. Então, eu tenho algumas prioridades na vida que me fazem ser assim. E eu não vou mudar, não vou perder a minha essência, vamos continuar dessa forma. Tenho certeza que vou perder muita coisa, mas eu tenho mais a ganhar do que perder pelo esse meu jeito de ser. Então, é um prazer estar aqui. Parabéns pelo programa. Acertando com o Rodrigo, volto outras vezes. Obrigado por ter dado esse pontapé inicial. Espero que seja sucesso e que vocês possam, daqui a um ano, quando for fazer a festa de um ano, me convidar e deixar bem claro que a gente deu será que a seleção pontapé. brasileira vai liberar ou não? Recebo a benção. Marcelino, fica aí à sua disposição. Logicamente eu vou encerrar por aqui, mas eu gostaria de te ouvir a respeito do programa que hoje nós tivemos aqui ainda meio se organizando, e desses 2 craques que chegaram aqui, logicamente agradecer a eles, né, por estar sempre solícito, né, eles sempre nos atenderam muito bem. Então, mais uma vez, meu agradecimento, carinho aí ao Jorge Castilho, sempre tem nos atendido muito bem, o Ivaldo, o Edivaldo, que são nossos repórteres, que faz o trabalho diretamente com vocês, o Rodrigo, que sempre quando precisamos, ele nos atendeu. Espero que possam voltar outras vezes aqui conosco, até porque a intenção nossa, esse é o primeiro programa, e a intenção nossa aqui no Adventure Produções é vir mais vezes, e nós imaginamos de fazer o programa pelo menos uma vez por semana e comentando as coisas do esporte, não só do futebol, as coisas do esporte de Maringá, da região metropolitana de Maringá, que tem muita coisa. Você vê que nós temos aí um vôlei, um basquete, temos várias modalidades aqui em Maringá. Então dá para fazer um trabalho bacana, e é este o nosso projeto, é esta a nossa intenção. Nós temos uma equipe que tem trabalhado muito também, temos nossos narradores, nossos repórteres, então pessoas que abraçam a causa do esporte e às vezes não tem um retorno financeiro que seria importante, mas tem o retorno da satisfação. Nós temos aqui o Gabriel Antunes, que ele sabe muito bem disso. Então, muito obrigado a você que também está nos acompanhando hoje, internauta, e daqui para frente espero que esteja essa companhia sempre presente. Amigos do Resenha, olha, desejar aí um grande abraço, uma final de noite para você espetacular, agradecer ao Marcelino Silva por esse projeto, desejar também ao Maringá Futebol Clube uma bela vitória, quem sabe lá no Maracanã. E esses meninos aqui, eles têm o nosso respeito, por isso estão aqui no programa de estreia da seleção do Rádio Globo CBN. E dias melhores virão para o futebol de Maringá, porque está caminhando a passos largos por isso. Agradeço aqui o pessoal da Adventure Studio, o Ricardo e também a Fernanda, que nos deram um tempo a mais aí, porque nós atrasamos um pouquinho. É o primeiro de muito. As minhas escusas é minha falta de jeito, meu caro, porque é o primeiro. Mas nós procuramos melhorar aí. Em nome da seleção, seleção do Rádio Globo CBN, um grande abraço e até a próxima. Obrigado a todos.